A minha saudação vai para os meus amigos patrocinadores que me ajudam a evangelizar milhões de pessoas pelo mundo afora, desejando que esse nosso encontro mensal do mês de junho, no caso, de 2015, possa servir para você de grande ajuda. Nós vamos hoje falar sobre amar a Deus. Foi Jesus quem falou essa palavra linda. Está lá no livro de Mateus, no capítulo de número 23 e o versículo 37. Aqui o Senhor Jesus estava dando uma explicação de como é que nós devemos amar a Deus. Em João 14, 21, ele disse que ama a Deus, a pessoa que tem os mandamentos e que os guarda. E essa é a maneira correta de amar a Deus. Mas como é que eu devo amar? Com que intensidade? De que maneira eu devo olhar para os mandamentos e como é que eu devo cumpri-los? E o Senhor Jesus falou, Mateus capítulo 23, o versículo é o de número 37 e diz da seguinte maneira, Mateus 22, desculpa-me, 22, versículo 37. Jesus falou da seguinte maneira para nós. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O que ele queria dizer aqui? Não dá para a gente olhar para o mandamento, que é isso, é que é amar a Deus, e cumprir de qualquer maneira. Preste atenção nesse detalhe. Às vezes uma palavra lhe chamou a atenção. Aquela palavra tornou-se um mandamento de Deus para você. Chamou a atenção para você evangelizar uma pessoa, para você interceder por uma pessoa, para você prosperar e sustentar um braço da obra dele em qualquer lugar desse mundo. Bom, eu vou fazer aquilo de acordo com o que Deus me deu, sim, mas vou fazer com todo o meu coração, com toda a minha alma e de todo o meu pensamento. Eu vou concentrar naquilo que Deus me falou para fazer. Se eu me concentrar, missionário, com todo o meu coração, alma e pensamento, eu farei melhor? Provavelmente. Você vai fazer melhor. Mas você vai descobrir uma coisa muito importante. Quando você concentra naquilo que Deus mandou você fazer e faz com toda a sua alma, espírito, coração, espírito e entendimento, o que acontece? Você vai ter uma revelação, um entendimento daquilo que Deus deu para você e do mundo espiritual. Você pode escrever, Deus não é nenhum pão duro. Ele paga a gente no mesmo momento e com a mesma intensidade e às vezes muito mais do que nós nos esforçamos para fazer a obra dele. Então, quando você entender que existe um pecador, existe um grupo de pecadores, existe uma nação, você entender por Deus que você deve orar por eles, ore. E não dê tréguas ao seu corpo. Não ache que pode ser de qualquer maneira. Não. Vai ser como Deus disse. E aí você vai firme. Todo o coração, toda a alma e todo o seu entendimento. Deus vai lhe aumentando o entendimento, você vai abrindo mais, amando mais e abrindo mais seu coração e agindo com mais vigor, com mais certeza, com mais determinação. Além de você fazer melhor a obra, melhor você será recompensado. Que aí você vai ser abençoado. Eu tenho certeza que Deus deu os mandamentos dele para nós, não é por acaso, não, é porque ele quer ver a gente bem. Ele quer ver você realizado. Aquele cristão que vai na igreja só o domingo, ou às vezes só o segundo domingo do mês, que é a Santa Ceia, ou às vezes só no Natal ou na Semana Santa, ele perde muito. Aquela pessoa que realmente ama a Deus, que busca a Deus, por exemplo, me perdoe citar o meu testemunho. Eu fui dormir, era quase 11 horas da noite, mas 3 da manhã eu acordei. Bom, você tinha dormido o quê? 4 horas. Eu fui para a sala, orei, abri meu coração, abri o computador, trabalhei com a palavra de Deus, voltei a orar e lá para as 10 para as 5 eu voltei para a cama. O senhor perdeu quase 2 horas? Não, eu ganhei quase 2 horas. Porque aquilo que você consegue diante de Deus, quando você está com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, é muito importante. Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Deuteronômio, que é o 4º livro da Bíblia. E aqui nós temos um testemunho, uma mensagem importante, que é uma exortação que Moisés deu aos israelitas, dizendo o seguinte:
Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Eu falei dessa mensagem lá na grande festa que nós tivemos em São Paulo, no sábado de Aleluia, no mês de abril, né? Dia 4 de abril, 4 horas da tarde, que foi uma reunião fenomenal. Eu acho que foi a maior reunião de fé que o Brasil já teve. E talvez até de outros ministérios, eu não sei, pelo menos do nosso eu tenho certeza que foi. E Deus ali operou poderosamente. Quando eu amo a Deus, como o Moisés colocou aqui, eu vou ficar colocando a Bíblia lá, que essa Bíblia pesa 1,5 kg, para ficar o tempo todo aqui, eu tenho que fazer um esforço para segurar. Agora é a Bíblia do missionário, que tem aqui concordância, que tem 1880 comentários, tem o dicionário bíblico, por isso ela é pesada. As palavras da Bíblia são as mesmas. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes. Dê atenção, mas dê atenção sabendo, eu vou cumprir. E se for algo assim, além das suas forças, você diga, eu vou cumprir. Que Deus vai lhe dar força. Você tem que ouvir, não para deixar passar batido. Aquilo que chegar ao seu conhecimento, que revelou-se ao seu coração, é seu. Deus, eu assumo isso em nome de Jesus. Quando Jesus chegou em Cafarnaum, a cidade que ele havia instituído ali o seu ministério, entrou na sinagoga e deram o livro da lei para ele ler. E ele leu. Ele encontrou assim Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois que me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, por anunciar a libertação aos oprimidos, dar vista aos cegos, e libertar os possuídos, oprimidos pelo Espírito maligno, anunciando o aceitável do Senhor. Aquilo ali falou o coração dele, ele disse, hoje se cumpriu perante os vossos olhos essa palavra. Quando Deus lhe der uma revelação, se cumpre perante seus ouvidos, mas você também tem que fazer cumprir perante seus olhos. A sua ação, a sua decisão. E você pode, certo, firme, determinado, eu vou fazer a diferença. Então Moisés disse aqui, e essa palavra que é muito importante para eles cumprir, para quê? Para que eles vivessem. Quantos cristãos estão vegetando? Não vivem. Vem na Bíblia que Deus é bom, oram, choram, cantam, que Deus vai fazer maravilha, mas não acontece na vida deles. Amigo, eles não estão cumprindo os mandamentos. Eles estão no Evangelho, mas não estão vivendo, usufruindo, desfrutando de tudo que Deus tem. E o Senhor Deus quer isso para você. E para que mais? E entreis. Tem que entrar na terra da promessa e possuais a terra que o Senhor Deus, vossos pais, vos dá. Meu irmão, o Evangelho é a terra da promessa, Deus dá para nós, para que a gente se realize na palavra dele e tome posse daquilo que nos pertence. E se não fizermos, estaremos perdendo bastante. E ele continua dizendo assim, nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela. Não acrescente jamais. Ainda que aparentemente você esteja perdendo alguma luta e a pessoa queria mais, aí você, numa sabedoria não divina, nem sua, mas demoníaca, você acrescentou algo à palavra. Não faça isso. A Bíblia diz em Apocalipse 22 que quem acrescentar, ser-lhe-á acrescentado, acrescenta algo à palavra, lhe será acrescentado todas as pragas que estão escritas neste livro. E se ele tirar, vai ser tirado da sua parte da árvore da vida. Eu não quero ter prejuízo algum, nem peso para carregar praga e nem tampouco faltar alguma coisa. A vida espiritual é para tomar uma decisão. Eu vou servir a Jesus. O seu problema está na sua fé em Jesus. Você pode achar que é o empregador, que são as autoridades, que é a vizinhança, que qualquer pessoa. O problema é você, que ainda não se realizou com Deus, não se curvou diante do Senhor Deus. Então ele diz claramente aqui que não podemos acrescentar nem diminuir dela. E para quê? Para que guardeis os mandamentos do Senhor. Se você acrescenta, você nunca vai guardar os mandamentos. E se você diminui, nunca vai guardar os mandamentos. E olha, se você não guardar os mandamentos, você não ama Jesus. Se você não ama Jesus, é João 14, 21 que diz isso. Você não será amado por Ele. Na hora da provação, você não consegue se colocar diante do inimigo e se suster diante dele e derrubá-lo. E ao mesmo tempo, você não consegue batalhar com Deus para conseguir aquela bênção.
Meu irmão, está claro aqui, olha, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nada, e nem diminuireis dela. E para quê? Para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Acorda. Nós temos que ficar dentro da palavra, esse é o nosso limite. Não podemos ir além e também não devemos ficar aquém. Vamos ficar exatamente como Deus tem falado conosco. E na hora que nós ficamos, o mundo abre-se para nós. Versículo seguinte: os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Baal, lá na língua hebraica, significa Senhor. Peor é fenda, é o Senhor da fenda, era o monte que tinha. Ali o Moisés demorou na presença de Deus e o povo então, ensinado, não foi o dia que demorou não, ensinado pelas Moabitas, fez coisa errada. E quando ele demorou também fizeram coisa errada. E Baal Peor fizeram ali, teve aquele caso do bezerro de ouro que as pessoas fizeram, aquela bacanal, e teve o caso das Moabitas que corromperam os israelitas, e essas coisas fizeram com que eles perdessem, milhares perdessem a vida. Por quê? Porque não souberam se colocar diante do Senhor Deus. Amiguinho, amiguinha, ou meu amigo patrocinador, ou você que não é, mas está me assistindo, pega as palavras da Bíblia. Isso aqui não precisa de interpretação, está muito claro. Eles fizeram o que não deveria fazer, porque era o seguinte: o culto de Baal rivalizava com o culto do Senhor Deus. A palavra Jeová vem de uma palavra, um tetragrama de 4 letras, JHVH, hebraico, sem consoante. Ali falava-se Jeová, se tornou esse nome. Baal também significa Senhor. Jeová, o Senhor da santidade, Baal da imundícia. E você sabe que o culto de Baal cresceu muito no meio dos israelitas? E por que cresceu? Porque era o seguinte: se eu tivesse feito uma coisa errada, o culto a Baal dizia que eu devia pegar uma mulher, ir para debaixo de uma árvore e fazer os atos mais sujos com ela. Eu saí então purificado. As pessoas que não tinham juízo abraçavam isso. Mas não é isso que o Senhor Deus diz. Ele diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós temos que viver em santidade. Nós temos que fazer a obra como ela tem que ser feita. Nós temos que clamar a Deus, servir a Deus de todo o nosso coração, nossa alma e nosso entendimento. Cuidado com essas doutrinas esquisitas. Então, naquele dia, eles entraram naquela promiscuidade espiritual e o resultado foi que pagaram com a própria vida. Os vossos olhos aqui têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Tem visto. E Deus fez coisa séria naquele dia lá, porque as pessoas perderam o respeito a Deus. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Ele vai consumir. No meio do povo santo não ficará nenhum adúltero, não ficará nenhum ladrão, não ficará nenhum mentiroso, não ficará nenhum pornográfico, não ficará nenhum beberrão. Leia 1 Coríntios 6, versículo 10. Para que você entenda já de cara o que aconteceu, 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo é de 1 ao 10, o versículo ao 10. Não erreis. Deus vai consumir esse povo, ele não vai ficar no meio do povo de Deus. Vai ser jogado lá no lago que arde com fogo e enxofre. Nem os devassos. Se você é de Deus, é devasso. Procure se acertar. Nem os idólatras. Se você é de Deus e adora qualquer tipo de ídolo, boneco de gesso, madeira, outra coisa, ou ídolos vivos. Missionário Soares é o homem que eu confio. Não, só confio no Senhor Deus. Nem os efeminados, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Aquele que ainda não está praticando o pecado, mas está negando a própria natureza, ou as masculinizadas. E que mais? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Temos que tomar uma decisão para que Deus possa nos abençoar. Vamos agora lá para Marcos, capítulo 5, versículo 33. Aqui nós temos aquela senhora que estava com hemorragia e já fazia 12 anos. Quando ela ouviu a respeito de Jesus, estava com hemorragia há 12 anos e não conseguia ser curada. Gastou tudo que tinha com os médicos. Ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela prestou atenção. Ela ouviu para poder fazer. Você tem que tocar pelo menos na hora das vestes dele. E ela disse consigo, eu vou tocar. O que você sentiu quando ouviu falar de Jesus?
Tem gente que só quer saber de riqueza. O apóstolo Paulo disse que de dia em dia Deus revelava o que as prisões, os açoites que ele iria passar por eles. Às vezes nós entramos numa fase de chicote de Deus, de doutrinamento. Ô, meu irmãozinho, e devemos passar com alegria. Nunca fechar a cara. Você sabia que o cristão que fica emburrado, ele está fora da presença de Deus? Porque Deus diz que nós só podemos servi-lo com alegria. Então aqui Jesus estava indo, essa mulher veio, não podia pela lei tocar em Jesus, mas tocou, porque o Espírito Santo falou que ela tão somente tocasse na hora das vestes seria curada. Jesus parou. E o que interessa aqui é o versículo 33. Diz assim: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Chegou e rasgou o coração. Quando ela disse toda a verdade, Jesus então virando para ela, para essa senhora, ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz ser curada deste teu mal. Nunca esconda a verdade de Jesus. Primeiro porque Jesus é a verdade. Ele sabe de tudo. Quando você for, fala com o Senhor. Não tente enganar a Deus. Eu vou confessar 20%, 70%, 95%. Eu vou confessar tudo. Até que eu queria o fato, eu provoquei e por isso aconteceu. Eu não sei que verdade toda ela contou. Talvez o que ela fez para poder chegar àquele ponto. Porque quando você está em contato com Deus, Deus lhe convence. A própria oração, você está orando e você sente: eu tenho que contar toda a verdade. Uma missionária, a verdade é muito suja, mas aquilo está diante dos olhos de Deus, você tem que falar: eu queria aquele resultado. Por mais imundo que seja, por mais trágico que seja, você tem que contar. Ela então contou toda a verdade para Jesus. E porque ela contou toda a verdade, Jesus disse: filha, vai em paz. Por que ela era filha de Jesus? Porque ela contou a verdade. Quem não conta a verdade, engana a mente, é filho do diabo. Se ela tivesse contado parte, Jesus não teria dito: filha. Porque ela não podia ser filho da verdade. Ela estava sendo filho da mentira. Meu irmãozinho, vamos limpar nosso caminho completamente, tomar uma posição linda diante de Deus, nos estabelecer na palavra e proibir de uma vez por todas que Satanás nos engane. E o que sucederá? Nós seremos muito abençoados. Hoje Deus quer lhe abençoar em nome do Senhor Jesus. Ainda tem mais um recado para dar para você, mas vou dar daqui a pouquinho. Você vai fazer o seguinte: você agora vai ver um testemunho bonito que aconteceu. Deixa eu ver qual é esse primeiro testemunho aqui. Ele veio lá da cidade de Igaraçu do Tietê, no estado de São Paulo, da Maria de Fátima Santos. Ela vai falar por si própria, eu não vou anunciar nada do que ela fez. E como muita gente está me ouvindo, muitos estão no mesmo caso. É preciso contar toda a verdade, limpar completamente. Quem não tem coragem um dia contar a verdade, então não faça. Porque se você fizer o erro e não confessar toda a verdade a Deus, e se ofender alguém tem que contar para a pessoa, você não vai dar o reino dos céus. Meu irmãozinho, só quem nasce de novo é que é do reino dos céus. Então vamos agora a esse testemunho em nome do Senhor. Minha vida era muito triste, né? Uma vida de pecados, né? Aliás, não vivia, né? Eu não tinha uma vida. Quando eu casei, achando que fosse melhorar, então a situação piorou, porque aí teve uma responsabilidade a mais e filhos, né? Do marido da casa, e o marido era alcoólatra. Eu não sabia como lidar com essa situação. Tinha muita discussão, brigas. Não tinha um amor mesmo, um amor de mãe, né? Eu vivia na prostituição, cometia adultério, muito tempo, quase 16 anos da minha vida.
né? Eu era casada, depois eu fiquei viúva e eu continuei no adultério. Eu chorava muitas vezes, eu queria me livrar daquela situação, eu sabia que era errado. Mesmo tempo que eu pedia para Deus tirar da minha vida aquela vida errada, eu pedia para Deus que eu não conseguia viver sem aquela vida. Eu nunca fui feliz, mesmo antes de casar e depois que eu casei, nunca houve alegria na minha vida. Eu sabia que ela tinha uma relação com esse homem. A gente estava ali dentro, via, né? Nós vivia muito triste, né? Tinha muita amargura, muita raiva, muito ódio no nosso coração. Eu sempre pensava, como eu vou sair dessa situação? Aí uma sobrinha minha de uma denominação começou a frequentar a minha casa. E quando ela começava a falar de Jesus para mim, aí então dentro de mim surgia uma luz. Aí então eu comecei a ver o missionário pela televisão. Daí então Jesus já começou a fazer uma transformação no meu coração. Mas quando ele falava do patrocínio, eu falava, olha como ele é bom de bico. Mas com o tempo, Deus começa a trabalhar e algo muda. Eu comecei a entender, é para o bem esse patrocínio. Ele fala porque é para ganhar almas. Porque muitas pessoas estão assim, do mesmo modo que a gente está vivendo, que a gente viveu, né? Então é bom, eu também senti o meu chamado, também sou patrocinadora hoje e é maravilhoso. Deus é real, Ele é verdadeiro. Então, o que eu vi é o poder maravilhoso que a palavra de Deus tem de transformação e transformou o meu coração, o meu sentimento. Quando eu comecei a vir para cá, eu já não tinha mais uma relação com a pessoa. Eu conversava com a pessoa, mas já não sentia, eu já tinha uma repúdia da pessoa. Já dava para ver o modo dela conversar, né? O modo dela se expressar, assim, o amor entre nós, filhos. Eu falei, olha, como nós vamos passar por cima da vontade de Deus? Eu não vejo na palavra de Deus, em lugar algum da Bíblia, que eu e você podemos ficar juntos. E como eu quero que Deus abençoe a minha casa, abençoe os meus filhos, se eu quero o mal da sua família? Aí Deus me libertou a partir desse momento. Nem um pensamento, nem um sentimento ficou no meu coração. Hoje eu tenho alegria, essa alegria que ninguém pode tirar de mim. Tudo foi esquecido, foi enterrado. Em meio a tantas coisas ruins deste mundo, tem um pedacinho do céu aqui, eu não conhecia. Então foi assim lindo, eu me apaixonei por Jesus. E depois de algum tempo, Jesus me mostrou em João 15:16, não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi, eu que te nomeei. Eu falei, Jesus, obrigado. Hoje ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Apaixonado por Jesus, o meu Senhor. O rei Davi, ele passou por uma situação muito constrangedora. O pecado dele com Batseba foi muito triste. Ele deveria estar no campo de batalha, ficou em casa, passeando à tarde depois de um almoço, que deve ter sido bastante lauto, bastante grande, a comida ali variada. Ele então passeava e viu uma senhora se banhando e se apaixonou por ela. Teve um caso. E depois ela mandou dizer que estava grávida. Ele então mandou chamar o marido, que era um soldado dele, que estava lá na capital da Jordânia, Amã, guerreando contra os amonitas. E ele chegando, disse para ele, como é que vai a campanha? E o soldado disse, olha, vai tudo bem, nós estamos lutando, a luta está grande. Aí o rei Davi ficou feliz, que bom. Bom, hoje você pode ir para casa agora e amanhã nós falamos. Que ele queria que o homem fosse para casa e depois nasceria um filho prematuro, né? Na cabeça dele. Mas o homem não foi, dormiu no meio dos soldados. Ele mandou chamar o homem. Que é isso, rapaz? Você está tanto tempo fora de casa, vai para cá. Ele disse, não, mas Israel está precisando da batalha, meus irmãos estão lá lutando, eu vou ficar aqui. E o coração dele deve ter doído. Então ele arranjou um outro jeito. Começou a oferecer bebida, o homem se embebedou, ficou bêbado. E aí mandou de novo, mas o homem também não foi. Aí, um abismo chama outro abismo. Ele faz uma carta para Joabe, o comandante do exército, dizendo, chegando essa carta a ti, põe agora Urias na frente, no lugar mais quente da batalha, para que ele morra. E Urias foi colocado lá e morreu. E com ele algumas pessoas, e veio o relatório para Davi. Quando a pessoa começa no erro, uma sucessão de erros que não vai ter jeito.
E o Davi lamentou, entre aspas, as vidas inocentes se perderam, não foi só o Urias que morreu, e ele foi colocado exatamente para que ele morresse. E bom, tá tudo bem, ele mandou chamar a mulher e assumiu. Não, a coisa estava errada. O que começa torto vai terminar torto. Se você está começando qualquer coisa na vida de modo errado, você não está no bom juízo. Isso vai lhe dar um problema seríssimo. Ele então mandou que trouxesse a mulher, assumiu, agora está tudo bem. Não está bem. E agora, como é que fica aquilo? Apareceu um profeta a ele, chamado Natã. E Natã contou uma história, fez ali uma parábola, que tinha um homem, tinha muitas ovelhas, e veio um amigo dele de viagem, ele foi e pegou de um outro homem uma cordeirinha, uma ovelhinha, e matou para dar para aquele seu amigo. E o Davi ficou furioso. Davi disse, mas não é digno de viver tal homem. E aí o profeta, que chamava-se Natã, virou-se para o Davi e diz da seguinte maneira, isso está aqui no versículo 7 do capítulo 12, de 2º livro de Samuel. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. E foi falando com ele aqui, foi contando para Davi as coisas que aconteceu. E no versículo 12, assim, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Não faça nada em oculto. Se você tem errado, vamos dizer que você não conhecia essa palavra, peça perdão a Deus e muda hoje. Que o seu procedimento possa ser um procedimento que agrade ao Senhor. Eu sei que estou falando para amigos, mas amigos que vão ter um prejuízo muito grande, que vão sofrer. Aproveita agora o tempo da graça, entra diante de Deus, confesse ao Senhor os seus erros, conte toda a verdade para Ele e assuma. Quando Natã falou isso, o Davi sabia que era de Deus. Meu irmãozinho, preste atenção. Se você é convencido pelo Espírito Santo, pode ter certeza que é Deus que está falando, porque Ele é o Espírito da verdade. E Ele fala através da palavra. Missionário, quando eu leio uma palavra, eu fico até arrepiado. Eu fico assim aflito, porque parece que Deus me encontrou. Parece não, encontrou mesmo. E quando ele ouviu Natã falar isso, então disse Davi, o que ele falou? Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Claro que não foi somente 2 frases. Natã, eu pequei contra o Senhor. Davi, o Senhor traspassou o seu pecado e você não morrerá. Não! O caso ali era mais sério. Tiveram mais palavras, ele deve ter contado tudo para Natã. Eu vou lhe contar a verdade. Aconteceu assim, aconteceu desse jeito. E você sentiu, na hora eu senti que eu deveria ir embora. Mas aquele negócio eu queria ver até onde chegava. E depois eu me encantei com a beleza dela. E quando ela disse que estava grávida, eu bolei um plano para que ninguém soubesse. Aí você fez em oculto. Mas Deus publicou, tudo isso vai fazer publicado. Tanto que Davi, que é chamado o homem segundo o coração dele, foi registrado isso aqui. Você não quer que seja publicado algo vergonhoso a seu respeito? Fuja da tentação. Você sabe por que um cristão cai em pecado? E por que ele não cai? Eu vou lhe dizer agora. Abra o Salmo 37, o versículo 31. Essa palavra aqui vai nortear você a partir de hoje. O que essa palavra tem de importante? Todos os seres humanos são iguais. Deus nos fez exatamente igual um ao outro. Mas um ou outro é uma pessoa fraca. Aqui diz assim, olha. A lei do seu Deus está em seu coração, o temor de Deus. Os seus passos não resvalarão, não escorregarão. O cristão, que realmente é cristão, ele pode estar sendo tentado e levado até nós de cair no abismo, mas quando ele vai, algo toca nele. E como José do Egito, ele deixa a capa na mão da mulher de Potifar e sai correndo. Ele não espera para depois. Agora, por que ele faz? Porque ele não tem o temor. Mas, missionário, eu tinha muito temor. Por que Deus não me guardou? Examine-se e veja os meses anteriores, você não tinha parado de orar, buscar Deus e respeitar o Senhor. Provavelmente tinha. Qualquer uma pessoa dos que estão aqui, você próprio,
Qualquer um de nós, se nós passarmos 6 meses em cima de uma cama, acamado, e não fizerem fisioterapia em nós, ficarmos ali deitados, porque o mal é muito grande, e somos curados do mal, nós não vamos conseguir andar. Vão ter que haver uma readaptação. Exercícios, fisioterapia, para os nossos músculos ganharem forças. Quem está deitado na cama do pecado, está perdendo o temor do Senhor. E o diabo prepara, e quando você vê, você cai. Mas por que eu caí? Porque você não soube se guardar. Você não se deixou guardar pelo Senhor e aí perdeu a batalha. Deus não quer que você perca batalha alguma. Deus quer que você ganhe. E por isso Ele está falando no seu coração. O Davi contou toda a verdade. A mulher da hemorragia contou toda a verdade. E se você não contar, você está chamando Deus de bobo, de otário? Meu pãozinho, não seja um mentiroso, seja um verdadeiro. Porque Deus quer e irá operar na sua vida. Talvez eu esteja falando com uma pessoa que tem um problema, um baita de um problema, mas muito grande. Deus vai lhe dar vitória. Ele sempre fez isso e Ele fará. Vamos agora um outro testemunho que eu acho que vai lhe ajudar bastante. Esse veio do Paraná, a cidade Almirante Tamandaré, é a Pedrina Florencio. Que testemunho bonito. Roda esse testemunho, por favor. Dia 2 de setembro de 2014 foi que eu comecei a ter um mal súbito, né? Eu cheguei em casa, ela com aquela cara estranha, assim, longe, não conhecia ninguém, não reconhecia ninguém. Eu falei, nossa, mas isso não é a Pedra. Aí já fui pro meu quarto e já entrei em oração. Falei, Jesus, eu não aceito isso. Eu fui no neurologista e eles vão fazer uma tomografia, porque tá assim, uma situação difícil. E na tomografia deu o primeiro resultado que eu tinha um tumor do lado direito, né? E o AVC foi do lado esquerdo. Eu já tinha confirmado que ela tinha um tumor e ela já tinha dado derrame também na cabeça. Ela ficou numa fase assim que ela trabalha num serviço há 20 anos e ela não sabia onde era o serviço dela. A gente perguntava para ela, Pedro, onde você trabalha? Não sei, que ela tem uma filha e um filho. Então ela lembrava da filha e não lembrava do filho. Então o filho chegava na casa dela, a gente perguntava para ela, quem é esse daí, Pedro? Ela falava, não sei, é um rapaz. Falei para o pastor foi na minha casa também, prestar visita para ela, né, que ela estava muito ruim, ela não reconhecia o pastor, não reconhecia ninguém. Eu fui lá, fiz a visita, vi que ela estava realmente, o olhar dela meio parado, ela não reconhecia. O médico marca uma cirurgia para a retirada do tumor do crânio de Pedrina. Para mim, sabe, foi mesmo assim, veio aquele diagnóstico, mas eu falei, Deus é mais, Deus é maior do que tudo. Eu sempre patrocinei a minha família, então eu sempre falava para ela, Pedro, eu tenho certeza que Deus vai fazer obra na sua vida, mas você tem que se afirmar, você tem que se apegar com Deus. Ela entrava numa igreja, saía, ia para outra. Eu sempre falava para ela, Pedro, cebola que muito muda não cria raiz. Ela tem uma filha que não é da igreja ainda, que não é convertida. A filha assiste novela e ela assistia junto. Aí eu falei para ela, Pedro, o pastor Tiago falou domingo retrasado, que às vezes, Pedro, por uma coisinha pequena, a gente perde a benção. Porque às vezes o tempo de você estar assistindo, tipo um show da fé, assistindo uma coisa boa, você está assistindo novela e é nessa hora que o diabo tira as nossas bênçãos. Então eu comentei sobre isso e ela passou a assistir o show da fé. Eu estava assistindo o missionário na quinta-feira. Aí o missionário trocou de programa com o pastor Jaime. O pastor Jaime falando que estava sendo uma mulher curada e na hora eu determinando, mas como a gente mora em casa separada, eu não sabia que ela também estava assistindo. Porque para mim ela estava assistindo, era novela, mas não a novela da vida real. Eu determinando, falei, Jesus, olha, eu tenho certeza, meu pai, que essa bênção é da minha irmã. É ela que está sendo curada nesta hora. Aí dormi bem aquela noite, dormi bem a outra noite. O pastor Jaime deu a bênção e as duas tomaram posse e o milagre aconteceu, que até os médicos ficaram ali sem entender. Daí, quando eu fiz o outro exame que levei para ele lá, daí, graças a Deus, não tinha nada no outro exame. A gente perguntava, doutor, o que está acontecendo? E ele não falava nada. Ele ficou assustado, porque para ele tinha um tumor que ia ser operado. Ele até disse para mim assim, eu não sei quem foi que te curou,
mas você não tem nada. Aí eu falei, eu já sei quem foi que me curou e já saí de lá dando louvor e dando glórias a Deus, sabe? Pedrina recupera a memória que havia perdido com o tumor e o AVC. Eu tenho os exames ali que podem comprovar a minha cura. Graças a Deus, eu lembro de tudo. Vai trabalhar todo dia, brinca com todo mundo, conhece todo mundo, sabe o endereço do trabalho, sabe tudo, se lembra de tudo. A peça-chave para mim buscar Deus foi a minha irmã. Se eu tivesse deixado de patrocinar ou se eu tivesse saído da igreja porque todo mundo saiu, hoje eu não estaria contando esse testemunho, eu não estaria gravando a novela da vida real. Porque hoje, talvez minha irmã estaria até morta, porque ela teve um câncer, ela teve um AVC e está aí, ó. Ela não ficou aleijada, ela não ficou nada, ela não passou por uma cirurgia, ela não passou por nada. Deus deu a vitória. Eu só tenho a glorificar o nome de Jesus, porque ele foi lindo e maravilhoso. Ele fez uma bênção tremenda na vida da minha irmã. Nosso Deus é tremendo, né, pessoal? É o que Ele quer fazer na sua vida. O apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agarre essa palavra. Ela é uma ordem de Deus para você. Não jogue a toalha. Não desista. Não diga, mas eu não tenho condições. Você pode. O quê? Todas as coisas que você entender na palavra, porque Ele lhe fortalece quando você tem um mandamento. Na hora que você tem um mandamento e não aumenta, nem diminui, naquela hora você tem o poder para reivindicar aquela bênção e assumir o que Deus está falando com você. Hoje, Deus quer operar na sua vida. Hoje o Senhor Deus quer fazer grandes maravilhas. Eu não sei qual é o seu problema, daqui a pouquinho nós vamos orar e Deus vai abençoar. Diga comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vá diante de um espelho, olhe a sua face e diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na hora que você se sentir só, ao invés de confessar alguma coisa errada, diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando parece que o inimigo ganhou a batalha, não tem jeito, confesse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode. Por que você pode? Porque Deus é com você. Deus está do seu lado. Ele quer lhe abençoar. Tome posse da bênção agora, em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora para outra cidade do Paraná. E essa cidade aqui é Campo Largo. Em Campo Largo nós temos ali o Pedro, um agricultor que teve um travamento na coluna. Tem pessoas que quando tem o travamento não pode nem andar. Tem gente que tem um travamento na fé. Não consegue mais orar. Talvez seja o seu caso. Tem gente que tem um travamento em outras partes da vida. Não. Tome posse da bênção hoje em nome de Jesus. Então vamos ver esse testemunho em nome do Senhor. Comecei a trabalhar em serviço pesado com 14 anos, né? E estou com 70. Eu vendi um leitão para um amigo meu lá de Campo Largo, de 12 quilos. Quando eu abaixei e pegar o leitão para erguer, para apanhar dentro do carro, parece que me atorou as costas. Eu me deitei no carro, me agarrei assim, dei aquele grito, né? Deu um negócio nele que eu precisei segurar para ele não cair no chão, arrastando na cama. Eu peguei, ergui, fiz umas esfregação nas costas dele e tudo, sabe? Dali em diante, não. Fui massagista lá em Curitiba, tava entrevado as pernas, né? A coluna, quando ela tá ruim, você entreva as pernas, se você der uma pisada meio assim, é perigoso você cair, né? Reclamando de dor e eu, vamos fazer as massagens de volta, né? E comprimo remédio, tudo outra coisa. E não adiantava. Pedro mora na região rural de Campo Largo, na Grande Curitiba. Ele fica sabendo que o missionário R.R. Soares estará na capital no dia 24 de outubro de 2014 e decide ir em busca da cura. Daí eu peguei e disse para mim, eu vou lá curar minha coluna porque tá meio complicado aqui, né? Falei assim, amém, vai com Deus, que Deus te acompanhe e venha são, em nome de Jesus. Daí na hora que ele fez a oração lá para cura, tudo, eu pedi para Deus também que eu queria
que Deus me curasse, que eu queria dar o testemunho. Missionário, eu não conseguia me agachar. Agache agora em nome de Cristo, para a glória do Senhor. Tome posse, meu irmão. Está faltando mais 1 minuto para essa oração parar agora. Quem mais em nome de Cristo? Vai chegando aqui. Já tem um grupo grande aqui. Ô, glória a Deus. Cadê você que veio de longe? Quando ele mandou nós ir lá para frente, eu me examinei, mexi com as pernas, estava boa, porque dói assim da barriga da perna até no garrão. Você não pode mexer com a perna assim, né? Eu tenho certeza que as coisas, se você pedir com fé, Deus cura na hora. Pedro, o que Deus fez por você? Me curou minha coluna, não? O que você tinha na coluna? Faz uns 15 dias que saiu fora do lugar, né? Estava andando com dificuldade ou não? Estava sim, né? Como é que você estava andando, Pedro? Dor nas... Nossa, Pedro, como é que... A gente não caminha normal de jeito nenhum. Agora então caminha normal agora. Vai, em nome de Jesus. Quando eu vi, chegou tranquilo, alegre, né? Graças a Deus eu estou melhor, bem bom. Estou bem, graças a Deus, no trabalho, não sinto mais nada, né? Eu estou curado, em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, por o Senhor ter curado a coluna do meu marido. Aí ele pode levantar, cercar ligeiro, levantar e correr. Esse velhinho é feroz, ele não para. Sarei da coluna, começou a morrer a criação, né? O gado e as vacas, os carneiros, tinham umas 150 cabeças de carneiro. Parou de morrer quando morreu o último. De remédio e nada de curar aquela criação. Até uma altura eu enterrava, de uma altura em diante, arrastava para a perna e pinchava para os cachorros comer. Eu sou aposentado, né? Daí no dia que eu fui receber lá, eu disse, eu vou me patrocinar lá, porque a coisa tá feia. E eu vi que o negócio estava só indo para baixo. Tinha dia que me dava vontade de pôr fogo na casa. Antes ele não tinha um dinheirinho nem para ir para a cidade, nem para pôr gasolina, nada. E Deus conseguiu também reproduzir o que ele perdeu, né? Que nem ele pode comprar a criação, põe aqui e com fé que vai para frente, em nome de Jesus. Eu não tenho medo de serviço, vou embora tudo, né? Para mim a água tanto faz correr para cima como para baixo, para mim eu não tenho aquele nervosismo, aquela brabeza que a gente fica quando não dá certo uma coisa. Graças a Deus venci tudo, não tenho problema nenhum, né? Graças a Deus o que eu ponho nas mãos dele está resolvido o assunto. O testemunho do Pedro tem que ser mais explorado. O homem perdeu 150 cabeças de carneiro. Só parou de morrer quando morreu a última criação. Meu irmãozinho, tem muita gente que está assim, que está me ouvindo, mas missionário está tudo fechado. Tem demônio em operação. E o demônio entra quando você não obedece o que Deus está falando. Quantas vezes ele deve ter assistido o programa e Deus falado, você vai patrocinar. Mas eu não tenho condições. Eu não sei porque que as pessoas gostam de mentir. Como é que eu não tenho condições se eu posso fazer tudo naquele que me fortalece? Por que você parou de ser um patrocinador? Nós paramos com a obra? Não estamos mais colocando o programa ao redor do mundo? Não estamos fazendo aquilo que Jesus mandou que fosse feito? Estamos. Então não pare, invista. Deus vai lhe dar a vitória. Não deixe o demônio lhe enganar. Na hora que você ouve os mandamentos do Senhor Deus, preste atenção. Porque se você ouvir para agir, para cumprir, você vai então receber o poder de Deus para viver, para entrar e possuir a terra que Deus já preparou para você. Terra grande, terra poderosíssima. O Pedro podia todas as coisas naquele que o fortalecia. A palavra fortaleceu, eu vou lá buscar minha cura, e voltou com a cura. Aí ele entendeu que a criação estava morrendo. Já não tinha vontade de colocar fogo na casa. Aí o que ele fez? Ele obedeceu a Deus, naquilo que Deus falou com ele, e Deus devolveu a prosperidade. Obedeça, meu irmão. Deus há de devolver para você. O Deus da Bíblia é o mesmo, ele sempre cumpre aquilo que prometeu e quer cumprir hoje na sua vida. Tem mais um testemunho, é da Suzana de São Paulo. Vamos ver o testemunho e depois eu quero fazer a oração da fé com você, em nome de Jesus. Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas em 2014 mostram que, em média, cerca de 243 milhões de pessoas usam drogas ilícitas. O número corresponde a 5% da população global, entre 15 e 64 anos de idade. Joel vive essa realidade por 8 anos. Eu comecei a cheirar farinha assim pro esporte.
falava que um pino dava, aí isso foi se agravando mais. E quando eu fui ver, eu já estava no poço. A família se afastou muito de mim, perdi contato com a minha irmã. Em 2006, Joel e Suzana se conhecem. Ela também tem alguns vícios, o que torna a vida dos dois ainda mais atribulada. Sair, beber, ir para casa de colegas, até que eu conheci o Joel. Nós namoramos 1 ano e resolvemos morar juntos. E aí foi que foi aumentando mais esse negócio de beber, de sair e farrear. Tinha a ver que ela bebia mais do que eu. Eu pensei em me matar. Deixei muito ela aqui sentada, aqui, chorando de madrugada. Chegava em casa de manhã, não estava nem aí para a vida. E o Joel tinha saído, eu liguei a televisão e estava na HIT. Então eu sentei no sofá chorando e liguei. Foi direto na HIT, onde o pastor falava assim: você que está aí sentada nesse sofá chorando, sem saber onde que o seu marido está, se entrega a Deus. Através de um convite para ir à igreja, o casal conhece a Deus. Deus colocou um casal maravilhoso, o irmão da igreja, até que um dia o irmão da Graça convidou, nós fomos numa santa ceia, só que só foi aquele momento. Então saí da igreja, esqueci tudo. Desde esse dia que eu coloquei os pés na igreja, quando deu uma sexta-feira, eu não usava mais droga. Fiquei firme, indo sozinho, e minha esposa continuava a beber. Eu já não passava em frente de bar, eu já não tinha mais as amizades que eu tinha. Uma terça-feira eu cheguei em casa e o Joel não estava. Ele chegou, abriu a porta e mostrou a Rosa. Falou: amor, não briga comigo, eu estava na igreja. Um belo dia, eu fui para a igreja com o Joel. O pastor Jaime estava fazendo uma oração, então eu me entreguei completamente naquela oração. E foi ali naquele momento que eu aceitei Jesus. Fui lá por volta de 10 de janeiro de 2014. A gente se batizou, Deus limpou. 6 de abril de 2014, a minha vida foi só com o meu Senhor Jesus. Na igreja, Joel e Suzana assumem um importante compromisso. O Joel patrocinou primeiro. Quando veio a maravilhosa voz, falou: pega e patrocina. As nossas contas a gente nunca batia. Mas desde esse dia do patrocínio, Deus ele deu um chute nas portas que as portas se abriram. Dia após dia, o conhecimento da palavra conduz o casal a tomar a grande decisão. Morava junto. A gente nunca teve interesse de casar. A gente falava por boca e sempre falava na palavra que viver em fornicação era pecado, né? Então nós fizemos um propósito. A partir de hoje, a gente é em casa só namorado, só se olha. Porque a gente colocou o joelho no chão e orou. Deus deu a resposta do nosso propósito. E nós casamos agora esse ano de 2015, no dia 10 de janeiro. Eu peço a Deus para Ele me completar todo dia. E como Deus me resgatou, eu quero também fazer o trabalho dele. Quero resgatar muitas almas para o meu Senhor. Que testemunho lindo, né? A Suzana e o Joel tomaram uma decisão diante de Deus e passaram a viver. Tome a sua decisão. Deus há de lhe ajudar também. E Ele quer fazer grandes coisas em sua vida. Meu irmão, enquanto o prato está sujo, Deus não vai colocar o alimento puro dele, não. Tem que limpar o prato. E como é que eu limpo? Confessando ao Senhor, tomando uma decisão, se arrependendo agora. Eu vou orar, fique de pé, aceite Jesus como seu Salvador, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará, diz a palavra do Senhor Deus. Ele já pagou todo o preço da sua redenção. Seja você quem for, agora eu vou orar. E se você quer orar comigo, eu vou estender aqui a minha mão. Estenda a sua mão aí, em nome de Jesus. Eu estendi aqui agora. Põe a sua mão direita com a minha. Curva a sua cabeça, feche os olhos e eu oro dizendo: Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti. Em favor dessa pessoa que está orando, que está pedindo, que necessita de uma libertação. Pai, venha dar essa libertação. Eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado para quebrar todo o poder do inimigo nessa vida e libertar essa pessoa. E vou fazer isso para a Tua glória como ministro do Teu Evangelho. Essa que está pedindo perdão, perdoa, Pai. Que está aceitando a Jesus, salva. Que está se reconciliando, aceite-a de novo. E que está pedindo poder, entrega esse poder a ela.
porque agora é para a tua glória. Como ministro da palavra de Deus, eu repreendo toda a ação do inimigo na sua vida. E eu digo, pega tudo que é seu, vai embora, não oprima mais, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado e amém. Então, vocês que receberam agora a palavra do Senhor Deus, fiquem firmes, determinados. Você agora é de Deus e você orou, acredite. Se você ainda não é patrocinador, tome uma decisão agora, ligue para nós, ou para o Rio ou para São Paulo. No Rio o telefone é 2141 3510, 0 prestadora 21. 2141 3510. E em São Paulo é 0 prestadora 11, é 3352 5870. 3352 5870. Você e sua família têm que viver bem. Não deixe de fazer aquilo que Deus está falando. Se Ele está mandando você inscrever a sua empresa, algum familiar, você põe o seu nome, dá o seu nome e diz familiar, diga para a pessoa que atende, ou empresa. E missionário, eu estou atrasado com o meu patrocinador, mas não vi o boleto. Eu queria depositar agora, eu posso fazer a transferência pela internet ou no caixa eletrônico. Então anote a nossa conta, Banco Bradesco. Você diga em qualquer agência, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2. 3378-2 na conta 29-315-meia dúzia. 29-315-meia dúzia. Se for no Banco do Brasil, lá muda-se os números. A agência é 0101-5 e a conta 62-120-X. 62-120-X é a conta e a agência 0101-5. Ou ligue para nós. No Rio é 2141-3510, 2141-3510, 0 prestadora 21. Ou em São Paulo é 3352-5870, 3352-5870. O site é ongraça.com e o nosso o Facebook é Missionário Soares, para quem já acessa Facebook. Quem nunca acessou tem que abrir uma conta ali que é de graça. Você põe lá Facebook ou fb.com/missionário R.R. Soares. Olha, eu chego ao final, que Deus lhe abençoe muito, que o Espírito de Deus esteja com você. Acredite, em nossa TV, quem não tem está na contramão da história. Você precisa. Ligue agora para se inscrever na nossa TV. No Rio de Janeiro é 3265-5000, 0 prestadora 21, 3265-5000, ou em São Paulo é 0 prestadora 11, o telefone é 2126-5888, 2126-5888 e o nosso site é nossatv.tv.br. Que Deus abençoe, até o próximo mês e fique na paz do Senhor. I want you back now.